Gentil e de sorriso bonito, caracteriza-se pela simpatia e gentileza. Não sei se perdeu a experiência de sistema do qual todos estão fartos, mas a verdade é que quem está mal muda-se e ela mudou-se. Na verdade, hoje seria uma das profissões que gostava de fazer uma conversa aberta ou até mesmo uma mesa redonda ou quadrada. Mas sei que a conversa será completa e cheia de verdade e esperança, porque talvez seja isso que esta senhora com olhos de menina procura quando viaja. Esperança, por tudo aquilo que tenta colocar direito diariamente, e muitos como elas veem cair por terra. Caros ouvintes, hoje, no vosso botão play, Ana Teixeira. Este é o Prontos no Sim. Olá, Ana. Olá, Inês. Então, quem és tu e como é que tu chegaste até aqui? Quem sou eu? Bem, antes de mais, queria só agradecer-te pelo convite e pronto, e vou tentar dar o meu melhor numa estreia absoluta. Ora bem, quem é que eu sou? Portanto, sou a Ana, licenciei-me em Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Depois da licenciatura resolvi inscrever-me na Ordem dos Advogados, comecei o meu estágio de advocacia, ao mesmo tempo estive a fazer também mestrado na área do direito privado. Foi assim um período já bastante difícil pela exigência em termos de tempo e de trabalho, mas depois terminei o meu estágio, trabalhei num escritório de advogados, no escritório onde estive a estagiar, e entretanto decidi mudar o rumo e optei por enverdar por uma via mais corporativa dentro do direito, dentro da minha área, mas então entrei numa empresa e comecei a trabalhar nessa empresa onde hoje continuo a trabalhar. E gostas? Sim. O trabalho que tu tens era o teu sonho? Tornou-se o teu sonho? Ou tens só porque calhou de ter ou tinha mesmo de ser? Ora, eu sempre quis, desde que me lembro, sempre disse que queria seguir direito. Portanto, sempre disse, a minha avó dizia, não, escolhe outra coisa, o direito não, mas sempre, desde que me lembro, sempre quis seguir esta área. Inicialmente, quando estava durante o curso, quando estava a fazer a minha licenciatura, eu achava, não, eu quero ser advogada e quero ir para um escritório, quero ir para uma sociedade de advogados, e ainda durante o curso eu tive a oportunidade de contactar com essa realidade, fiz alguns estágios de verão e consegui perceber como é que isso funcionava. E quando terminei o curso e entrei numa sociedade de advogados, na qual até tinha estagiado numa delas, nesses estágios de verão, apercebi-me que se calhar não era bem isso que queria. Ou seja, se calhar eu queria o curso, ok, eu gostei, a área, tudo bem, mas se calhar não era essa dinâmica que eu queria nos meus dias, e se calhar o que eu queria era algo mais dinâmico, mais corporativo, e foi aí que depois então decidi ir para a parte corporativa. Exato. A parte empresarial. Quais é que são, em termos de advocacia, porque acho que tanto numa empresa, num escritório de advogados, como numa empresa, é necessário ter alguns pontos fulcrais, características. Quais é que são as capacidades mais valorizadas? Essa é uma boa questão. A advocacia, desde logo, tem um grande código deontológico. É uma profissão com bastantes regras deontológicas, mas talvez dissesse que a ética profissional no tratamento, a empatia, a forma como tu encaras o problema do outro e o tornas também teu, acho que isso são as principais características e acho que é aquilo que mais que é necessário valorizar, de facto, a forma como tu te esforças por resolver ou por minorar um problema que não é teu, mas que o tornas teu. Claro. E a compaixão reflete-se um pouco nisso ou não é necessário? A compaixão em que sentido? Nem é tanto. Muitas vezes eu acho que é importante, não sei, porque não sei até que ponto é que se tem de ser imparcial nos casos, percebes então? Sim, é assim, imparcial tu tens de ser, tens que te distanciar dele para conseguir perceber a especificidade e para conseguir perceber, porque se a pessoa apresenta-te um caso e depois tu tens que o avaliar de uma forma isenta,
vais perceber que se calhar não tens a razão toda do teu lado, vais perceber que se calhar há falhas, se calhar não é exatamente aquilo que tu querias ou aquilo que tu esperavas, e se calhar vais ter dificuldades, mas tens que te afastar um bocadinho dele para também teres o sangue frio e perceberes qual a melhor estratégia a adotar. Muito bem. Força, à vontade. Sem, claro, esquecer que está ali uma pessoa Sim, e sim. sem esquecer que tens de ter a empatia de perceber e de te ligar claro. àquela pessoa. Claro, porque pode ser a única solução que ela tem, não é? Sim. E hoje em dia, ainda não entrando tanto na parte da advocacia, o que é que te faz ficar no trabalho que tens? Olha, eu gosto muito do trabalho que tenho atualmente, e quando entrei para a empresa onde estou, percebi logo que era essa área, que era nesse campo, nessa área mais corporativa que eu queria estar. Numa prática mais dinâmica, mais que me permitisse crescer não só ao nível do direito, mas também ter contacto com várias pessoas, com várias áreas, com várias questões diferentes. E portanto eu sinto que enquanto tiver algo para aprender aqui, estou no sítio certo, percebes? Acho que ainda tenho muito a aprender, e acho que enquanto tiver, então é continuar. Consideras, porque lá está, tu estás numa empresa que não é um escritório de advogados, mas também já trabalhas no escritório de advogados, portanto podes falar um pouco das duas partes. Consideras que o acesso à justiça em Portugal é equitativo para todos os cidadãos? Olha, esta é uma questão da qual eu falo muito. O acesso à justiça portanto, é algo muito, muito importante. É tão importante como o acesso à educação, como o acesso à saúde. E o acesso à justiça está constitucionalmente consagrado. Portanto, nós temos uma Constituição que nos diz que todos temos direito a aceder à justiça, independentemente da nossa situação económica e das dificuldades que possamos ter. E essa, de facto, teoricamente, nós temos o acesso à justiça, a ninguém é negado o acesso à justiça. Na prática. E de facto existem mecanismos que nos permitem aceder de forma mais fácil, mesmo para aquelas pessoas que têm algumas dificuldades económicas e que não têm capacidade para de outra forma. Existem mecanismos que nos permitem aceder à justiça de uma forma mais fácil, como é o apoio ao direito, o sistema de acesso aos tribunais, o sistema de apoio judiciário, eventualmente também a resolução alternativa de litígios, os julgados de paz. Tudo isso permite uma acessibilidade mais fácil para quem não tem meios económicos para tal. Apesar disso, a menos que, portanto, as pessoas que não têm mesmo capacidade conseguem fazer prova disso e conseguem ter isenção de taxas de justiça, conseguem ter apoio até em certos emolumentos, mesmo os honorários com os advogados são menores ou são pagos em portanto, no caso das taxas de justiça são pagas em prestações, para algumas pessoas, para outras são isentas, tudo bem. Mas existe ali uma franja de pessoas que não estando tão mal economicamente ou que não estando nessa situação de pobreza quase, que é isso disso que se fala, que estão numa situação que também não são ricas, ou seja, há ali uma franja de pessoas para as quais é difícil aceder à justiça, porque a justiça é cara, a justiça comporta imensas taxas, imensos encargos, e portanto para essas pessoas acaba por ser difícil aceder, mesmo tendo estes meios, porque e depois a justiça acaba por se tornar, a certa altura, quase que um privilégio de quem tem dinheiro e quem pode aguardar por essa justiça e quem pode pagar essas taxas, e ao mesmo tempo um sacrifício para aqueles que não podem e para os quais é muito difícil aceder. Isso é um balanço muito instável. E para esses que têm menos acesso, por factos económicos, a qualidade fica comprometida ou não? Para quem tem, por exemplo, o apoio ao direito, se a qualidade fica comprometida, eu acho que não. Acho que não. Os advogados, acima de tudo, têm um código deontológico e mesmo aqueles que estão inseridos nesse sistema de acesso ao direito têm de se comportar de acordo com ele. Portanto, não acho que fique comprometido. O que eu acho é que existe uma franja ainda relativamente considerável de pessoas que não está incluída ou não cumpre os requisitos para ser incluída nesse tipo de apoios, ou aos quais
Portanto, o acesso ao direito, as taxas Sim. não são isentas, não são isentos desse tipo de taxa, mas para os quais é difícil porque não tem dinheiro para contratar um advogado, porque não tem dinheiro para aceder à justiça, porque ela é cara. Pois, certo. E para ti, porque lidas com a justiça todos os dias, qual é que é o estado atual da justiça em Portugal? Esta pergunta portanto, é difícil de responder. O estado da justiça em Portugal, eu acho que se prende também um bocadinho com isto que Sim. falei. Se calhar não está tão, a justiça não estará tão boa como aquilo que desejaríamos que estivesse, mas também não acho que esteja tão mal assim. e sim, tão má assim como aquilo que muitas vezes é falado nas redes sociais, etc. Existe aqui esta tendência de sermos justiceiros Sim. e se calhar não está tão boa quanto desejávamos, mas também não estará assim tão má. Agora, tem os seus problemas. Este é um deles, aquele que falamos é um deles, tem outros. Ok, então vamos falar sobre isso também. Há vários crimes e algumas coisas que vão contra a Constituição. Qual é que é a tua opinião, como advogada, sobre o estado da corrupção em Portugal? Olha, a área do direito penal não é a minha área, mas eu acho que a opinião de uma advogada ou de um advogado ou de qualquer... A opinião de um advogado tem de ser a opinião de um cidadão. Claro. Que de forma responsável olha para o estado das coisas e diz não gosto. Claro. Portanto, esta é a opinião de qualquer pessoa. Tu abres um jornal, ligas a televisão e vês atualmente imensas notícias sobre isso. É um tema que é absolutamente corrente nos dias que correm. E acho que isso não deixa ninguém contente. Qualquer cidadão são questões que não te deixam contente, que te envergonham até, que te envergonham. Claro. E, portanto, nesse sentido, a opinião do advogado é a opinião do cidadão comum. O que eu acho é que, e isto não desculpa, a corrupção é um crime, é censurável, é um ilícito que é tão comum e que é tão falado hoje em dia, mas sempre existiu. Pois é, verdade. E sempre existiu. Se calhar a carga mediática é que não era tão grande. E nós, enquanto sociedade, hoje em dia, por causa das redes sociais e até pelas notícias que vemos, pelos jornais que lemos, acabamos por estar mais despertos para isso e enquanto sociedade somos mais críticos relativamente a essas questões, e o que é bom, porque nos deixa alerta, Claro. porque nos deixa mais críticos sobre essa... Exatamente. Temos um sentido crítico que se calhar não teríamos se essas coisas não passassem, não fossem tão divulgadas. Mas sempre existiu. E, portanto, acaba por ser, no fundo, só a mediatização da questão, no fundo. E, por outro lado, nós também sempre fomos conhecidos pelo o país dos favores, das cunhas. Exatamente. Até não só nesses casos mediáticos que passam, sempre existiu até na mais pequena, mais corriqueira situação. Muitas vezes quem não conhece ou quem já não viu na sua vida, aquela pessoa ficou ali porque conhecia o país dos amigos e dos favores, sempre existiu. Portanto, não acho que seja algo novo, simplesmente acho que é algo mais divulgado e para o qual nós estamos mais alerta. Ok, e estamos mais preparados para combatê-la ou não? Estamos mais preparados para combatê-la? Ou seja, talvez. Sim, por exemplo, a corrupção, por exemplo, os prazos de prescrição desse tipo de crimes foram alargados, são medidas de combate, são... Agora, se podíamos criar mecanismos de perseguição se calhar mais severos, sim, também não quero falar muito, porque não é a minha área de trabalho, mas sim, existem mecanismos que poderiam ser adotados para esse efeito. Agora, na minha opinião, eu acho que o combate à corrupção se faria com, por exemplo, a valorização das carreiras. Isto é, nós temos às vezes, por exemplo, um exemplo muito, muito sintético. Um oficial de justiça, um funcionário judicial em Portugal recebe muito menos do que, se calhar, um funcionário judicial no centro da Europa ou nas instituições europeias. Portanto, e isso faz com que,
e mais uma vez, não desculpando, porque isso são tudo questões de ordem moral e ética e cada um aceita aquilo que entende que deve aceitar, mas se calhar, se as carreiras fossem mais valorizadas, havia menos tentação de aceitar favorecimentos. Isto é, eu estou bem, eu não preciso de mais porque eu sou valorizado, porque tenho um salário que eu acho que é digno para a profissão e justo para aquilo que eu desempenho. Portanto, eu não preciso aceitar esse favorecimento. No fundo, a corrupção é isto, alguns beneficiarem de vantagens à custa do sacrifício dos outros. E, no fundo, acho que se valorizássemos mais as carreiras, talvez não existisse tanta tendência para aceitar algum favorecimento, porque no fundo é disso que se trata. Às vezes falamos de coisas tão simples quanto aquela pessoa aceitou uma noite num hotel ou aceitou uma viagem paga. Não são coisas assim tão estratosféricas. Sim. Portanto, se valorizássemos as carreiras, talvez não houvesse esta tendência para aceitar esses favorecimentos. Claro. Mas, por exemplo, falámos de um caso maior e falando... Vou falar de uma coisa que é pública, que é o António Costa é corrupto, não está comprovado, alegadamente é corrupto, e é advogado. Advogados, eu acho que uma das características que mais define bons advogados é a capacidade de argumentação, sem dúvida alguma. E conseguem, e o segredo é esse, não é? Dar a volta, por muitas vezes o teu cliente, ou o cliente de alguém pode ser inocente ou não, não é? Nunca se sabe, muitas vezes, calhar, vocês nunca vão saber. E o segredo é tentar defendê-lo ao máximo, arranjar as coisinhas para mudar não só o discurso, mas também mudar a visão dos outros. Não funciona como nos Estados Unidos, logicamente, mas não sei, também acho que não fica assim muito longe nos casos mais mediáticos. Qual é a vantagem ou a desvantagem que uma pessoa tem? Porque não foi... mexe com o dinheiro de muita gente, não é? E mexe com opiniões de muita gente. E uma pessoa que está à frente de um país mexer com isso e ser público que é advogado e tem fatores a favor dele a determinado momento, não sei até que ponto é que contenta ou descontenta as pessoas, não é? É verdade, todos esses casos, não só esse, outros. Sim. E a verdade é que estamos, neste caso, por exemplo, nós não temos ninguém condenado. Nós temos, podemos ter, exatamente, podemos ter a suspeita, podemos ter o que seja, como noutros. E eu acho que isto também lá está, aquilo que tu dizes. Obviamente que quando nós estamos perante a dúvida se algo existiu, se algo aconteceu, nós ficamos... eu acho que lá está, é o que eu digo, isso envergonha-nos enquanto país, acho que não é bom, não nos deixa felizes, não nos deixa contentes, porque muita gente esforça-se tanto para ter o que tem e depois vemos que se calhar para outros é tudo tão fácil. Mas o que eu acho é que esta mediatização também da justiça, esta criação de justiceiros das redes sociais, muitas vezes fazem com que se julgue alguém antes de a pessoa ser ela própria julgada ou ser condenada. E isto é perigoso, porque também caímos, não só neste caso, noutros casos, caímos às vezes na tentação de dizer que aquela pessoa é corrupta e a verdade é que ainda nada está provado, ainda nada está definido e podemos estar a cometer aqui uma injustiça porque depois no final pode não vir a acontecer. Agora... eu já nem sei qual é que era a tua questão concretamente, mas se nos deixa envergonhados, deixa, e a questão é a posição de maior exposição, por exemplo, de uma pessoa, tu referiste o António Costa a título de exemplo, a exposição maior ou menor, é assim, pode ser uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem, na medida em que a vantagem tem o outro lado da moeda, porque também, por outro lado, também a pressão pública para que se condene, a pressão pública para que para que seja feita justiça esta tal questão, ainda que às vezes possam não existir indícios. Portanto, a vantagem pode ser também a desvantagem. No fundo, é preciso contrabalançar um bocadinho Certo, o equilíbrio, não é? Encontrar o equilíbrio. Eu por acaso estava aqui com uma questão que me surgiu mesmo agora. Tu, quando estás perante alguém, não sabes se é culpado ou não.
Quer dizer, se calhar hoje em dia os casos são diferentes, obviamente, mas nos casos maiores, ou quando estava nos escritórios, muitas vezes quando conversavas, provavelmente a pessoa vai querer sempre mostrar ou assim, guardar o seu lado. Depende das situações. Eu vejo que tu estás, se calhar, mais na parte do crime, Sim, não é? sim, mas... Porque o direito tem várias áreas sim, e muitas vezes não estamos só a falar de crimes, estamos a falar de outras situações, execuções, insolvências, de uma série de coisas. Mas, sim, muitas vezes nessa área, não é uma área na qual eu trabalho hoje em dia, mas já a fiz, na qual já trabalhei. Não muito a fundo, não é uma área que eu domino, sou mais do direito privado, mas sim, muitas das vezes os próprios advogados não sabem tudo. Os advogados sabem o que o cliente lhes diz, é a sua verdade, não é? É a sua verdade. Às vezes sabem, outras vezes podem não saber, portanto são tudo detalhes e muitas das vezes não sabemos que estamos a lidar com aquela verdade. Se essa é uma verdade absoluta, não sabemos, mas sim. E agora uma coisa mais filosófica é, a verdade é... Há poucas verdades absolutas, nunca se vai chegar à verdade absoluta, ou cada um tem a sua? Olha, o papel de um advogado é defender a sua verdade, é levar, no fundo é este, é um papel enquanto... Verdade enquanto vontade de expor o seu ideal, a sua ideia de justiça. Porque nós muitas vezes, numa situação, nós tendemos sempre a dizer aquela pessoa tem razão, ou aquela não tem. Mas cada uma dessas pessoas tem a sua razão. Tem os seus motivos, tem as suas perspectivas, tem a forma que a levou a agir daquela forma, daquela maneira. É uma por diversas circunstâncias, nós não sabemos e, portanto, cada um é dono da sua verdade. Agora, obviamente que um advogado o que pretende é transmitir as coisas como lhe foram contadas ou como são, não é? E transmitir a sua ideia de justiça e fazer valer a sua ideia de justiça. Às vezes temos vários advogados, cada um a fazer valer a sua ideia de justiça, a sua verdade. E a tentar... Muitas vezes sabemos que a pessoa não tem escapatória, não é? Claro. E nós não pretendemos que ela... É assim, há coisas que são como são. Claro. Se não há escapatória possível, não há. Não vamos inventar uma escapatória para alguém que não a tem. Mas tentar, pelo menos, fazer valer as razões que a levaram a agir daquela forma. Portanto, é esta a ideia de justiça por parte de um advogado. É tentar fazer valer a sua verdade. Já do ponto de vista de um juiz... será diferente, claro. Talvez. Isso. Talvez, certamente sim. Que sim. Porque o juiz e o advogado é complementar, mas ao mesmo tempo é completamente distinto. Não é distinto, mas diverge, não é? Sim, o juiz e o advogado ambos têm um desígnio comum, que é perseguir a justiça, não é? E fazer valer a justiça. O advogado, do ponto de vista que eu já te disse, de um ponto de vista já mais de fazer valer a sua ideia de justiça e tentar levar avante aquilo que as pretensões do seu cliente. Um juiz já de uma forma já não num âmbito já se calhar subjetivo, mas num âmbito mais objetivo, mediante tudo aquilo que foi feito num processo, mediante tudo aquilo que ele viu, a prova que foi carregada para o processo, mediante tudo isso, avaliar e sustentar a sua posição naquilo claro. Na qual ele pode sustentar a posição e, portanto, tomar uma decisão. E essa decisão que se pretende que seja o mais justa possível e o mais, portanto, exatamente é isso, o mais justa possível, sendo essa ideia de justiça já uma ideia se calhar mais objetiva, uma verdade mais objetiva, tentar alcançar isto. E é assim, às vezes achamos que se consegue, outras vezes não, mas também muitas das vezes temos estas decisões também são sempre sindicáveis, podemos sempre recorrer, portanto é isto. A justiça anda lado a lado com a palavra equilíbrio, por vezes, ou não? Ou seja, às vezes é preciso encontrar o equilíbrio para se fazer um pouco de justiça? Às vezes é necessário encontrar um certo equilíbrio para se fazer justiça, sim, acredito que sim. Porquê? Às vezes há situações que se calhar
mais corriqueiras, mais que não... que às vezes o que está ali em causa não é nada de extraordinário, e eu digo isto no sentido de, com todo o respeito, porque cada pretensão é uma pretensão e as pessoas têm as suas ideias e querem fazê-las valer e com razão, e cada um sabe de si, não é? E tem portanto, as ideias que tem, toda a legitimidade para as fazer valer. Nós falávamos do acesso ao direito e isto não é mais do que isso. Nós não podemos dizer que todos têm acesso ao direito ou que todos deviam ter como têm à educação ou à saúde e depois dizer, isso não tem dignidade para entrar num tribunal. Não nos podemos contrariar assim, mas que há bagatelas, que há coisas que se calhar poderiam ser resolvidas de outra forma, com a busca desse equilíbrio, sim. E acho que também aí, e também esse é o papel de um advogado, e eu, por exemplo, nas funções que tenho atualmente, há coisas que não vão para tribunal, há coisas que nós podemos olhar para elas e dizer, de facto, se calhar aqui, o dinheiro que a empresa vai gastar em taxas, em honorários, em tudo isto, não faz sentido. Então, o que é que vamos fazer? Se calhar fazemos um acordo e conseguimos contrabalançar as coisas de uma forma que seja bom para os dois. Portanto, sim, completamente. A ideia de equilíbrio também é uma ideia de justiça. É isso, porque até aí se calhar facilita, às vezes, e facilitaria para tirar a pressão dos tribunais e tirar a pressão e o tempo, não é? Que muitas vezes fala que um caso que até pode ser urgente, ou mesmo, por exemplo, uma coisa que é muitas vezes discutida em tribunal, que é a questão das separações e das guardas partilhadas ou não, porque aí estamos mesmo... Porque muitas vezes há crimes e há casos que falam e discutem-se vidas de pessoas, não é? Exatamente. E talvez isso fosse importante, é urgente, não é só importante, é também urgente porque pode definir vidas de crianças, de pessoas muitas vezes inocentes. E dessa forma, se calhar encontrava-se o equilíbrio, lá está, o equilíbrio na justiça para aceder a todos. Completamente. Da forma, não é? Sim, e nesses casos que referes, e sobretudo nesses casos em que pode haver de facto um consenso, um entendimento, uma certa negociação que permita chegar a uma solução mais rápida e que seja de facto boa, e se calhar até melhor do que se as partes acordam, então ótimo, porque claro que um advogado não pode dizer não, tem que fazer, não, a parte tem que querer, não é? Claro. Mas acho que sim, a negociação é sempre um bom caminho para resolver as coisas, porque muitas vezes conseguimos uma solução muito mais rápida, muito mais eficaz às vezes. Como é que se imagina o futuro da advocacia em Portugal? Olha, é uma questão difícil em Portugal, e não só em Portugal, em Portugal e em todo lado, não é? O futuro da advocacia se calhar será marcado por uma série de novas áreas a aparecer, uma série de novos temas que já hoje nos, às vezes dou por mim a pensar, isto da inteligência artificial, do chat GPT, estas coisas todas, isto vai ter que ser olhado com olhos de ver, e se calhar o direito enquanto ciência jurídica é uma ciência como outra qualquer, sim. Adapta-se e tem de se adaptar à realidade e tem de procurar soluções, porque é isso mesmo de que se trata. O direito procura soluções para os problemas e, portanto, e se a realidade avança e se as situações da vida são novas e são inúmeras, o direito também tem de se adaptar e o futuro será esse, acho eu, o aparecimento de uma série de novos temas como a inteligência artificial, a questão até do direito espacial, uma série de novas áreas que eu acho que vão surgir, e recordo-me agora de uma situação até, lá está, situações que são estranhas para nós, que podem ser bizarras e pensamos, isto nunca se vai colocar, mas que eu li nos jornais há uns dias, a polícia, por exemplo, a polícia britânica anda a investigar uma violação de um avatar no metaverso. Okay. Isto são tudo coisas emergentes, mas é verdade, então crias aquilo, percebes? Claro. Isto existe, isto está a ser investigado, isto são coisas que são bizarras, mas tu se calhar já viste o filme o Her. Sim. Pronto, tu pensas, olhas para aquilo e dizes, ok, isto nunca vai acontecer, mas não é verdade, se calhar no futuro isso vai acontecer, e não estou a dizer que tem que ser regulado isso especificamente, mas a realidade avança, e com o avançar
o direito vai ter que buscar novas soluções e acho que o futuro será esse. Esse. Sim, será o de encontrar novas soluções. O futuro é encontrar a solução, não é? Sim, e adaptar-se à realidade, à tecnologia, às novas questões. Há diferença. Sim. Obrigada de coração por ouvir este episódio do podcast Pontos nos Is. Lembre-se que colocar os pontos nos Is começa por cada um de nós em cada segundo da nossa vida. Este episódio sairá na próxima terça-feira nas restantes plataformas de podcast e YouTube. O novo episódio sairá daqui a 2 semanas na terça-feira às 6 da manhã no Spotify. Até lá, acompanhe-me no meu website www.inesdacatarinoblog.wordpress.com e redes sociais no Instagram Inês D.A. Catarino. Um grande beijinho e sejam felizes!